Graça e paz. Eu falei para a Rízia que hoje a gente vai começar o culto e terminar nos confraternizando. Aí vocês vão entender por quê. Eu peço que os irmãos deixem a sua Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 133, versículo 1. Salmos 133, 1. Nós vamos ler outros textos, mas por enquanto este. Então, quando eu recebi o convite, para estar aqui essa noite, trazendo a reflexão, o meu primeiro impulso foi dizer não. Porque vocês não imaginam o peso que é estar aqui. Ainda bem que esse púlpito é grande, aí a gente consegue se esconder. A gente se esconde um pouquinho. Mas o pastor nos fala, né, assim, em algumas aulas que nós tivemos já, que a gente precisa sair, precisa caminhar, precisa se movimentar mais. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas hei de chegar. Um dia eu chego lá. Por enquanto eu fico aqui atrás do púlpito, aqui me segurando. Se a perna tremer, ninguém vê. Mas, enfim, o meu primeiro impulso foi dizer não. Mas, porque eu tinha uma semana. E para mim é pouco, porque eu gosto de ficar ruminando e ruminando e ruminando. Eu gosto de ter mais tempo, mas o tempo que me foi dado foi uma semana. E o primeiro impulso foi não. Só que na mesma hora, o Espírito, né, que atua em nós, ele me impulsionou a dizer sim. E cá estou. Então, hoje à noite, nós vamos fazer algo diferente. A proposta, nós vamos refletir, né? O irmão Marcos já fez isso aqui agora há pouco, quando nos levou a pensar sobre o quanto perto a gente pretende estar, né, do Senhor. E essa deve ser, assim, uma prática que nós devemos ter na nossa vida. Quando nós estivermos cantando, quando formos louvar ao Senhor, a gente refletir naquilo que a gente está cantando, para que não sejam meras palavras, mas que seja algo aceitável diante do Senhor. E essa semana, uma música ficou gravada e cravada na minha cabeça, e nós tínhamos cantado semana passada, que é a música Corpo e Família. E é sobre essa música que nós vamos refletir hoje à noite. Através dessa música, nós vamos ler textos que vão nos embasar para aquilo que essa música traz para nós. Quantos aqui conhecem a música? Recebi um novo coração do Pai. A maioria, né? Muito bem. Então, ela começa, né? Essa música começa dizendo: recebi um novo coração do Pai. Se nós pensarmos, cada um de nós aqui já viveu uma experiência de novo nascimento, ou aqueles que ainda não tiveram essa experiência, têm ao menos buscado se achegar dia a dia mais perto de Deus. Não é à toa que vocês estão aqui essa noite. Não é? Eu creio que vocês tinham outros programas para fazer, mas vocês escolheram estar aqui. Ou será que foram escolhidos para estar aqui? O que é que vocês acham? Fica com vocês, tá? A resposta. Mas, enfim, cada um chegou aqui hoje à noite, cada um com a sua história, cada um com seus sonhos, seus planos. Mas uma coisa é fato: Deus tem esse novo coração para nos dar.
Se você ainda não tem esse novo coração, busque receber esse novo coração do Pai. Um novo coração, ele produz frutos. Frutos que acabam transbordando para outras vidas. Isso não se resume só à sua vida. Quando você recebe um novo coração, quando Cristo passa a habitar, o Espírito Santo passa a habitar em você, isso transborda para outras vidas. Assim acontece esse transbordar nas nossas casas. Nós estamos celebrando o mês da família. Então assim acontece em casa, no nosso viver diário. Quantas situações nós vivemos e nós temos a oportunidade de colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Esse nosso novo coração, ele abençoa aos outros. Não tem como você ter um novo coração e recebendo tudo que você recebe ficar só para você. É algo tão tremendo, como Rízia, né, falou aqui, emocionada. Né? Nós estamos debaixo de tão grande graça que é impossível você guardar só para você. É impossível. E se você tem feito isso, se você tem retido essas bênçãos, não faça mais. Deixe que elas fluam através da sua vida. Então esse novo coração abençoa os outros através de atitudes práticas, como renúncia, tolerância, perdão. Quantas situações nós vivemos em nossas casas em que nós temos que muitas vezes renunciar às nossas vontades? Desde as coisas mais simples, desde uma comida que eu gosto, mas daí eu guardo para o outro comer. Desde ser tolerante, muitas vezes o outro está me irritando, mas eu tolero. Eu respiro fundo por amor a ele. São situações práticas do dia a dia. Prática do perdão. Não é quantas vezes eu devo perdoar. Essa pergunta já foi feita há um tempo atrás a Jesus. E a resposta vocês já conhecem. Quantas vezes nós devemos perdoar? Não, mas eu já cheguei no meu limite. Alguém aqui pode dizer, não, mas eu tenho pavio curto. Eu já fui muito pisado pela vida. Eu não aguento mais ser massacrado, ser humilhado. Eu não aguento mais. Eu não consigo perdoar. Tem algumas pessoas que por conta das marcas que carregam, das situações que já viveram, não conseguem, têm essa dificuldade de perdoar. Então, se esse é o seu caso, vamos orar por isso, vamos colocar diante de Deus essa dificuldade. Não saia daqui com esse peso essa noite, se é isso que te incomoda. Outra coisa que a música, ela fala, recebi um novo coração do Pai, coração transformado e que produz frutos. E eu falei para vocês abrirem a Bíblia no Salmo 133. Vamos ler o que está escrito lá. Todos acharam? Amém. Como é bom e agradável. Vamos ler todos juntos? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável. Agora vocês imaginem isso aos olhos de um pai. Aos olhos de Deus, ele vê os seus filhos convivendo em comunhão. Como é bom e agradável. Se para um pai normal, um pai terreno, já é algo agradável, imagina aos olhos do nosso Deus, que nos criou para que nós nos amássemos uns aos outros. Então a comunhão entre os membros da família de Deus é algo precioso aos olhos do Pai. Assim nos diz a palavra nesse texto que nós acabamos de ler. Seguindo na análise da música, pensando mais na outra parte, ela diz, somos corpo. Abram suas Bíblias em Romanos 12, 5. Romanos 12, 5. A palavra do Senhor, ela nos diz assim. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, você vem lá da sua casa, a gente se reúne aqui. E quando nós estamos aqui reunidos, nós somos um corpo. Nós formamos o corpo de Cristo. Durante a semana, é o corpo de Cristo que proclama o Evangelho. Durante a semana, é esse corpo que leva mensagens de esperança, mensagens de consolo. É aquele que traduz aquilo que Deus quer desse mundo, esse mundo que está cada vez mais difícil da gente conviver. Um mundo intolerante, um mundo tão cheio de, vocês poderiam acrescentar, tantos adjetivos ruins.
E esse corpo tem essa responsabilidade de permanecer ligado. Então, cada vez que eu tenho pensamentos que não incluem o meu irmão, ou que eu sei que vai magoar o meu irmão, e eu continuo procedendo dessa forma, eu estou pecando. Eu estou errando o alvo. Eu estou saindo daquele propósito que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, nós somos corpo, a música diz. E assim, bem ajustado, totalmente ligados, quer dizer, ninguém está solto de ninguém. Você não é independente, não fique nessa ilusão de que você faz o que quer da sua vida e que vai ficar por isso mesmo. Pode até ser, na sua cabeça. Só que pensando com a mente de Cristo é diferente. A gente não pode pensar dessa forma. Eu faço o que quero, eu ajo da forma que eu quero. Não é por aí. A gente sabe que não. A gente sabe das consequências que isso pode trazer. Então, esse corpo bem ajustado, quando ele está bem ajustado, cada membro exerce sua função e faz o corpo funcionar em perfeição. Quando a gente machuca, um dedinho que seja, leva um machucado, quebra uma unha. Vamos aqui para Isabela, que lida com unhas. Quando a gente quebra uma unha, a gente já faz um drama, não é? Ai, meu Deus, quebrei uma unha, vou ter que ajustar todas as outras. Imaginem vocês quando um membro está doente, quando um membro está triste, quando um membro está isolado. E a gente não sabe por quê, mas a gente deveria saber por quê. A gente deveria procurar saber o porquê. Como diz a música, o corpo funciona em perfeição quando os membros o corpo está bem ajustado e os membros totalmente ligados. Então, se eu estou ligada à minha irmã Tânia, eu vou saber, de olhar para Tânia, eu vou saber se Tânia está bem, se Tânia não está bem. Não é, Tânia? Eu vou conhecer a carinha dela de preocupação. Eu vou começar a reconhecer. E isso só é possível como? Me relacionando com ela. Como é que eu vou saber das vontades, dos desejos de Tânia, das necessidades, se eu não estou junto? E estar junto não é ir morar na casa dela, não. Eu tenho a minha vida, ela tem a dela. Mas a gente pode muito bem, hoje com as redes sociais, não é? Temos o WhatsApp, essa ferramenta tão boa que a gente pode utilizar, né? De uma forma tão boa. E eu posso mandar mensagens para a Tânia, mas muitas vezes a gente está em falta. Por quê? A gente está preocupado, como o Rízia falou, com coisas. São tantos detalhes, são tantas distrações, são tantas vozes na nossa cabeça, tantas exigências, tantas cobranças, e a gente, por vezes, acaba deixando de ouvir a voz que a gente não deveria deixar de ouvir, que é a voz do Espírito Santo. Infelizmente, a gente tem deixado de dar ouvidos àquilo que ele tem falado, muitas vezes gritado, e a gente não tem prestado atenção. Então, quando cada membro utiliza seus dons, é como se colocássemos um sorriso no rosto de Deus. Imaginem a cena, Deus sorrindo para você. Olha que coisa maravilhosa. Dá para imaginar Deus sorrindo para nós, que é algo maravilhoso. O Pai se agradando daquilo que a gente está fazendo. Você não glorifica ou faz Deus feliz escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Muitas vezes, algumas pessoas se queixam de ter timidez. E por isso elas deixam de fazer algumas coisas, deixam de estar em determinados lugares, por conta dessa timidez. Mas Deus, Ele nos usa da forma que nós somos. Com aquilo que nós temos, com aquilo que Ele nos deu ferramentas, Ele nos deu características, cada um aqui tem uma característica individual, e é isso que torna esse corpo tão bonito, tão harmonioso. Todos são diferentes, mas quando a gente se junta, o trabalho acontece, não é? Vem aí, semana que vem, o congresso. Para que esse congresso aconteça, para que ele seja bênção na vida de muitas famílias, se faz necessário que as famílias compareçam, que vocês, corpo de Cristo, esteja aqui, representando. Então venha, traga mais pessoas para ouvir as palestras, vai ser muito bom. Eu não sei o tema que os palestrantes vão trazer, mas eu sei que vai ser bênção. Porque tudo que o Senhor prepara para nós é para o nosso crescimento,
é para crescimento do seu corpo também. Então, não tente ser outra pessoa, não se esconda daquilo que você é. Seja você mesmo. Deus vai te usar dessa forma, com seus dons, os dons que Ele te deu. Você o agrada sendo você mesmo, com todas essas características, do jeito que você é. Tá, você pode dizer, mas eu não estou lá essas coisas não, tem muito o que mudar. Eu também. Tem muita coisa ainda para ser mudada. Mas Deus, Ele trabalha o tempo todo. Ele está trabalhando em nós, Ele está nos moldando. Ele está fazendo acontecer mudanças. Muitas vezes a gente nem percebe. Você está dormindo, as mudanças estão acontecendo, porque Ele não dorme. A gente descansa, mas Ele não. A música segue dizendo, vivendo em amor. Daí nós vamos lá para 1 João 3:18. 1 João 3:18. Vivendo em amor. Aí, carinhosamente, o autor, ele nos trata por filhinhos. Ele diz assim, ó, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Não amemos de palavra, ou seja, nem de boca, não da boca para fora, não só no falar. Quantas vezes a gente já ouviu a palavra amor, o significado do amor cristão, como é importante amarmos, que amar é mandamento, que cada um aqui deve amar ao seu próximo como a si mesmo. Quantas vezes a gente já ouviu? Como o nosso pastor costuma dizer, nós já somos mestres em alguns assuntos, né, pastor? Nós já somos mestres, mas na prática, nós ainda somos crianças. Em muita prática, a gente ainda é criança. Mas vamos mudar esse quadro, em nome de Jesus. É muito fácil dizer as palavras, eu te amo, mas traduzir isso em ações é algo bem diferente. Tem pessoas que têm dificuldade até para dizer, né? Eu te amo. Eu já ouvi alguns relatos de pessoas que o pai ou a mãe nunca disseram eu te amo. Isso para mim é algo que soa muito difícil, é duro. Para mim, Raquel, é difícil ouvir alguém dizer uma coisa dessas, que nunca ouviu um eu te amo. Aí você pode dizer, não, mas eu demonstro. Eu não falo, mas eu demonstro. Mas falar também é importante. As palavras também têm peso. Não é? Mas vamos para a prática do amor. Traduzir em ações, o viver em amor. O que seria esse viver em amor? Não é algo fácil, por exemplo, amar quem nos faz mal. A gente falou sobre isso na escola bíblica, né, irmão Amaro? Hoje a gente comentou sobre isso. Amar quem nos faz bem é a coisa mais fácil. Agora, vai amar quem fala mal de você e você sabe que fala mal. Vai amar aquela pessoa que tenta trapacear, que quer o teu mal, que é falso com você. É difícil. É uma tarefa difícil. É difícil, meus irmãos. Mas, a exemplo de Cristo, nós precisamos amar, mesmo que seja custoso para nós. Você sabe o preço que Cristo pagou, não sabe? Todos aqui conhecem. Foi morte. Ele morreu. Morreu por mim e por essas pessoas que falam mal de mim também. Né? Se a gente pode ser um raciocínio assim, dizer, não, você está simplificando as coisas. Mas é simples. A gente é que complica muitas vezes as situações. O evangelho é simples, a gente que complica. Assim disse Jesus, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Oi, é o quê? Mandamento. Ele mandou. E se você hoje à noite a gente já glorificou o nome do Senhor, a gente já cantou, já disse que Ele é exaltado no céu. Quantas vezes a gente aqui pronunciou palavras de que a gente, pelo menos, aceita essa situação, de que Ele é soberano em nossas vidas. Então, como é que a gente aceita que Ele é soberano, mas a gente não se submete à soberania dEle? Aí fica confuso, né? Isso fica confuso. Então, ou você se submete, ou você não se submete. Então, o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei. E se é difícil, como é que eu faço? Sozinho eu vou conseguir? Eu vou conseguir perdoar? Eu vou conseguir levar o meu dia a dia de uma forma mais leve, sozinho, tentando sozinho, com as minhas próprias forças? Eu vou conseguir? Por um tempo até sim. Mas eu sei que eu me conheço, eu sei que eu vou desanimar. Eu não vou aguentar. Sozinha eu não vou. Estar sujeita à vontade do Senhor, estar sujeita aos seus mandamentos. Sozinha eu não consigo. Daí a importância de sermos um corpo. Daí a importância de cada um exercer a sua função. Porque se cada um exerce a sua função, a gente não vai ter falta de nada. A gente vai viver o céu aqui na terra. É uma expressão que o pastor usa, né? Muitas vezes quando a gente se reúne. É como se a gente estivesse vivendo o céu aqui na terra. Quando cada um exerce de forma correta a sua função no corpo. Dessa forma, quando nos amamos uns aos outros, mesmo que seja custoso, seremos uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, que expressa a glória do Senhor. Quando nós nos amamos, meus irmãos, não fica só cá entre nós. Não é só um segredo, algo nosso, algo da nossa comunidade, algo aqui da IBJO. Não. O mundo vê em nós. As pessoas vão perceber. Esse povo é diferente. E é diferente não só pelas ações sociais, porque isso salta aos olhos. Hoje nós temos um reconhecimento da comunidade aqui em volta. Nós somos conhecidos como alguém está precisando de alimento. Para onde é que o pessoal aponta? Para a IBJO, Pastor Johnny. Procura o pastor, procura a esposa do pastor. Nós somos referência em ação social. Nós estamos começando a ficar conhecidos como aqueles que fazem algo pelos menos favorecidos. Mas a gente não tem que parar só por aí, não. E o amor na prática? O que a gente pode fazer mais? Dobrar o número de alimentos que a gente tem distribuído? Será que isso resolve? No final do ano a gente tem aquela meta de cestas básicas, aí a gente vai a cada ano aumentar mais e mais o número. Será que só isso, eu digo só entre aspas, é o amor na prática? Só distribuir alimentos? Não. Se nós não colocarmos amor no que nós fazemos, antes de qualquer coisa, colocarmos o amor, isso tudo vai ser vazio. Distribuir alimentos vai ser vazio, fazer visita nos presídios vai ser vazio, se não tivermos o amor. Então, para sermos uma família de verdade, sem qualquer falsidade, nós precisamos reconhecer também a importância de cada membro. Cada um aqui é importante. Cada um aqui tem uma função. Se você ainda não descobriu, procure saber qual é a sua função. Se entrose, esteja mais presente, porque na prática é que a gente vai descobrindo. Eu tenho habilidade nisso, eu já não tenho facilidade para aquilo. E às vezes quando a gente não sabe, quando a gente não enxerga certas características em nós, os outros dizem. As pessoas chegam e falam, nossa, mas você tem tanto jeito com criança. E aquele bolo, aquela comida que a irmã faz, é tão gostosa, né? O irmão tem outras habilidades. Quando quebra alguma coisa lá em casa, para quem que eu vou recorrer? Quem que eu procuro? Aí a gente já sabe, os irmãos que consertam quase tudo aqui na igreja, né? Quase tudo. Eu digo quase porque tudo já o peso ia ser grande para vocês. Então, reconhecer a importância de cada um. Cada um tem a sua importância. E algo também muito importante é falar a verdade com amor. Fala aqui sobre uma família sem qualquer falsidade. Ou seja, uma família que fala a verdade, uma família que é sincera. Vocês conhecem pessoas que são super sinceras? Acho que vocês conhecem, né? São as pessoas grosseiras, só que se colocam como super sinceras, né? Sou super sincera, eu falo o que eu penso. O que vem na minha cabeça, eu falo. Sai atropelando todo mundo. Mas não é esse tipo de sinceridade que a Bíblia fala, não. Ela diz de falar a verdade, porque nós temos que ser transparentes. Nós temos que ser o que nós somos, sem falsidade. Uma família vivendo a verdade. Se a gente vive em amor, não tem por que ser falso.
Não tem nem lugar para isso. Cada um, com suas particularidades, é precioso no reino de Deus. E ninguém deve viver para si mesmo. Precisamos uns dos outros para que o corpo funcione em harmonia. Aqui mesmo no grupo de louvor. Hoje a gente estava assim, alguns instrumentistas. E assim, quando o grupo está completo, vocês percebem que a harmonia fica diferente. Não é? Tem o pessoal, tem quem toca baixo, tem quem toca o teclado, quem toca a bateria, tem os cantores. E assim, mas quando o grupo está incompleto, acontece. As músicas hoje, né, a gente celebrou ao Senhor. Não é porque tivemos algumas faltas hoje que a gente não ia fazer. Não, a gente faz. Mas não é igual de quando o grupo está completo. Dessa forma é no corpo de Cristo. Quando o corpo está todo unido, cada um tocando o seu instrumento, vamos colocar assim, a harmonia é diferente, o som é diferente. E é essa diferença que o mundo precisa ver em nós. Nós somos diferentes, não porque nós somos melhores, não. Porque nós queremos ser os donos da verdade. Não, não é por isso. É porque Cristo vive em nós. E isso deve resplandecer na nossa face. Quando a gente encontra alguém na rua, isso deve resplandecer em nós. Sim, cuidado com a sua carranca quando você sai na rua. Isso também é importante. Se você tem aqui, não, mas a minha cara é assim fechada mesmo. Tenta dar uma maneiradinha. Sorria mais. Sorria mais. Você tem o Espírito Santo do Senhor habitando em você, meu irmão. Seja alegre. Quero ver todo mundo dando um sorriso aqui agora. Cadê? Sorriso, sorria. Ó, tá tão lindo. Bem melhor. Então nós temos o Espírito Santo do Senhor habitando em nós. Nós temos muitos motivos. Se nós temos motivos de tristeza, temos. Mas nós temos muito mais motivos para celebrarmos. Amém? Sabemos que não é fácil conviver. Por vezes, ficamos desanimados e até irritados quando algumas situações nos desafiam a permanecer praticando o amor. A gente desanima. Mas como assim? Crente fica desanimado? Crente se entristece? Fica bravo? Fica assim. É permitido, viu? Sentir tudo isso. Pode ficar bravo, pode ficar irritado. Só não pode fazer disso uma prática. Que a gente está falando da prática do amor. A gente não pode ser essa prática do rancor. Essa prática da raiva, da cara feia. Ih, tô azedo hoje. Saí de casa azeda. Aí eu saio descontando em todo mundo. Não, não é por aí. Tenta se acalmar. Toma uma aguinha antes de sair de casa, ora. E pede para Deus controlar. Algumas pessoas têm dificuldade com temperamento. Porque o meu temperamento é forte. Meu temperamento é forte. Vocês já ouviram isso também, né? Pessoas que têm temperamento forte. Mais forte do que o Espírito Santo de Deus. Mais forte do que o soberano Deus que te criou. Impossível. Então se submeta a essa vontade. Para que o seu temperamento seja moldado e mudado por Ele. Amém? Mas essas situações que nos desafiam, né, que nos deixam tristes, elas nos desafiam a permanecer praticando o amor. E isso faz parte do preço a ser pago se pretendemos obedecer e seguir o exemplo de Cristo. Isso faz parte do preço. É o preço que cada um tem que pagar. Vale a pena pagar o preço. Eu quero dizer a vocês nessa noite que vale a pena pagar esse preço. O mundo precisa ver em nós o amor de Cristo. E como é que ele vai ver se nós não demonstramos? Então a gente precisa ser... Sabe aquela pessoa que é extravagante? Tem pessoas que são extravagantes, né? No vestir, no falar. Eu não vou dizer o nome de um irmão, mas tem um aqui na igreja em especial que quando ele chega chegando nos lugares. Tem um irmão aqui, não vou dizer o nome. Nem vou dizer que ele está ali na porta. Mas quando ele chega nos lugares, ele chega chegando. Então, irmãos, que o amor de Cristo em nós, ele tenha uma forma extravagante no sentido de ser notado. No sentido de que quando você chegar num lugar, as pessoas percebam, tem algo diferente da irmã Gilane. Tem algo diferente na vida daquela irmã. Eu percebo. E não sei se vocês já viveram a experiência das pessoas chegarem para você, sem você abrir a boca,
e elas perguntarem: você é cristã? Você segue alguma fé ou você é religioso? Seja qual for a pergunta. Porque isso transparece. Então, meu desejo essa noite é que, como corpo, nós possamos crescer unidos, nós possamos crescer ligados, cada um exercendo a sua função, para que isso seja uma realidade, não fique só na música, que a gente possa realmente ser um corpo de Cristo, a igreja, que Ele possa soberanamente habitar em nós e fazer a sua vontade na vida de cada um aqui. Amém? Esse era o recado que eu tinha para vocês. Uma boa notícia.